Olá, gente. Boa tarde. Aguardar um pouquinho. Quem for chegando, de repente, manda um oi, alguma coisa assim. O som tá bom? Tá tudo direitinho? Para quem tá chegando agora? Quem chegou? Não estou conseguindo visualizar. Jesse, boa tarde. Emerson Bial. Eu gostaria que as mulheres que fossem chegando pudessem estar escrevendo, né, alguma coisa em respeito à maternidade. O que vocês pensam sobre a maternidade? Eu acho que seria bem bacana a gente poder iniciar por aí. Vou dar só mais uns 2 minutinhos para ver se vem mais gente e a gente começa. Nosso tema hoje, então, é o peso da maternidade. Foi solicitado por uma mana muito querida e acho que é bem pertinente para os dias de hoje, né? É pertinente sempre. E aí a gente vai conversar sobre o que é isso, né? O que é a maternidade na vida de uma mulher e por que torna-se tão pesado às vezes. Bom, gente, eu vou iniciando e enquanto isso o pessoal vai chegando e a gente vai então fazendo aqui conosco, tá bom? Tá ok? É o seguinte, antes de mais nada eu quero mandar um abraço muito forte para aquelas mães invisíveis. Aquelas que são completamente excluídas e marginalizadas. Aquelas que lutam todos os dias. Aquelas que não têm nem sempre uma creche pública para elas poderem deixar seus filhos. Essas que têm que encarar toda uma maratona de subsistência. Essas que pegam ônibus lotados, trens lotados às 4:30 da manhã para irem trabalhar. Essas que vivem sempre no dilema constante, interno, de ter que lutar para dar o melhor para seus filhos, a sua família. E pouco tempo tem para estar com eles, porque não há uma outra escolha. Eu quero mandar um abraço para todas as mães invisíveis que já perderam seus filhos por uma ação seletiva da polícia. Quero mandar um abraço para todas aquelas que vão visitar muitas vezes seus filhos na cadeia. Eu quero mandar esse abraço caloroso aos corações de todas essas mães que foram abandonadas não só pelos homens, pelos pais dessas crianças, como também são completamente abandonadas pelo Estado, pelas políticas públicas.
Eu quero mandar um abraço a todas essas mulheres incríveis, incríveis, que estão excluídas sabe, que são marginalizadas, que têm que lutar todos os dias contra todo tipo de violências e assédios, que prosseguem erguidas na criação dos seus filhos. Acredito que para essas mães a maternidade tem um peso bastante diferencial. Não pela condição de terem filhos, mas pela condição de uma estrutura social que pouco se importa com as mulheres e que pouco se importa com as mães. Então, para essas que têm que lutar todos os dias pela subsistência, para trabalhar, para sustentar seus filhos, essas mães padecem de um sofrimento que ninguém para prestar atenção. Elas padecem de uma solidão absurda. Elas padecem de uma série de opressões a cada dia, tendo que lidar com isso todo momento. Elas são sobreviventes. Eu falo dessas mães porque eu tenho contato com elas diariamente, através do meu trabalho. E eu não poderia, em hipótese nenhuma, excluí-las dessa live de hoje. É isso. Eu precisava falar disso para que a gente não caia numa bolha em falar das mães que padecem ainda com tantos e tantos privilégios. Até vamos falar disso. Mas eu preciso sempre estar falando daquelas que estão completamente fora de qualquer circuito de privilégios. Pelo contrário, elas estão totalmente reféns dentro de um sistema que é extremamente opressor, violento, desumano, desde ao olhar a condição da mulher até a sua própria condição no tornar-se mães. O peso da maternidade, ele está intimamente relacionado com a estrutura social que nós vivemos hoje. Existe um condicionamento social, a percepção, o conceito, o padrão que foi construído de maternidade é um padrão que exige da mulher a sua total abnegação, anulação, a sua total dedicação em prol de uma vida. E a romantização que há em cima disso é justamente como uma força de manutenção desse sistema. E não preciso ir muito longe para dizer que isso diz respeito a um sistema patriarcal em que a maternidade e a família foram colocados como ocupações primordiais na vida de uma mulher, justamente para retirá-la, sim, dos espaços públicos a que ela tem direito. E aí nós vemos, então, mulheres se dedicando completamente a essa função materna. Uma função que requer, muitas das vezes, essa total anulação, porque ela fica completamente absorvida nessa responsabilidade incutida de que ela precisa ser uma mãe ideal, uma mãe perfeita. Afinal de contas, o papel dela é esse, a função dela é essa. E essa separação, essa caracterização dessa função materna, ela está sendo muito questionada de uns tempos para cá. Porque as mulheres estão cada vez mais se emancipando
estão cada vez mais conquistando os espaços públicos nesse momento, estão estudando, estão trabalhando, mas a condição de serem mães não muda, no sentido de que elas se sobrecarregam diariamente com tantas e tantas outras funções necessárias à vida e também com referência aos objetivos próprios do ser, né? De que elas são, do que elas querem. E acrescido a isso, existe essa maternidade que se torna pesada porque ela não é ressignificada, ela não é questionada, ela não é criticada, no sentido de que como pode as mulheres darem conta de tantas coisas? E vamos jogar sério, não dá para dar conta de tanta coisa. E quando nós absorvemos esse desafio social, nada mais é do que um grande engano em querermos provar, muitas das vezes, a nós mesmas ou ao mundo, o quanto nós somos mulheres heroínas, guerreiras, fantásticas. E isso é uma percepção bem ilusória, porque vamos lá, né? A única coisa que se diz pra gente é legal, parabéns, só isso. E no Dia das Mães, e ainda assim muitas mães nem isso recebem. Vamos lá, né? Então não se trata de romantizar a maternidade, apesar dela ter um valor fundamental na vida de um ser humano, tanto da própria mulher quanto daquele bebê. Mas também não se trata de demonizar em dizer que a maternidade cuidar de uma criança, educar uma criança é um peso. Não se trata disso. Porque o problema não está na criança. O problema está nesse sistema social que condicionou a mulher a um padrão de maternidade que visa a sua total ocupação, muitas vezes a sua alienação e a sua total opressão dentro do espaço doméstico. Então, quando as mulheres elas são desobedientes a esse sistema, né, porque elas precisam e querem trabalhar, ou precisam e querem ter outros projetos de realização pessoal, elas costumam ser fortemente cobradas e elas costumam ser altamente sobrecarregadas, como se fosse assim, olha, você quer fazer isso? Ok, só que a tua função é ser mãe, então isso aí que você está buscando fazer, o problema é teu, o peso é teu, carregue sozinha. É isso que acontece. Né? Os caras que a gente vê apoiam verbalmente, vai, afinal de contas, trazer mais dinheiro para dentro de casa é legal, né? Trazer mais dinheiro para dentro de casa para dividir as despesas é muito bom, não é isso? Agora, trazer o cara para dentro das atribuições domésticas também que conferem o papel de pai, ninguém quer saber, porque foi constituído dessa maneira e a gente precisa estar reformulando isso. Até mesmo porque na nossa sociedade estamos vivendo uma crise da paternidade. Aquele modelo de paternidade de tempos atrás já não está dando conta, né? Não está dando conta. O número que hoje nós temos de mulheres solos, ou seja, mulheres que podem ter engravidado fora do casamento, ou mulheres que se divorciaram, ou mulheres mesmo que têm seus companheiros, mas vivem inteiramente sozinhas a função de educar esses filhos. Isso fala de uma falência do papel do pai, uma falência da paternidade, sim. E nós precisamos estar falando disso porque se a mulher, na condição de ser mãe, solo, por exemplo, ela consegue também
assimilar a função paterna tão necessária na vida de uma criança, hoje eu quero propor que os homens pensem em também poderem assimilar a função materna, poderem também assimilar essa maternagem. Porque, vamos lá, o que confere especificamente à mulher é o fato dela gestar e parir e amamentar. Isso é o grande diferencial. Realmente, somente nós, mulheres, podemos fazer isso. De todo o resto, tem que ser em parceria, em cumplicidade. E desarrumar, né, essas normas que foram colocadas parece teoricamente fácil, mas a realidade das mulheres, de fato, pelo menos todas que chegam a mim, elas sempre têm muitas queixas. Sempre muitas queixas. Estão sempre muito cansadas, exaustas e principalmente culpadas. Porque elas compram a ideia de que têm que ser perfeitas, ideais, maravilhosas. Porque parece ser o único lugar que possa dar uma identidade a essa mulher. E a uma identidade de valor a essa mulher. Por isso, muitas mulheres compram essa ideia, essa ilusão, e perseguem esse objetivo de serem perfeitas. Porque parece que, como isso foi atribuído como função exclusivamente delas, elas precisam ocupar esse lugar com excelência, para, a partir daí, poder ter essa aprovação, essa validação e essa valorização do outro. Sendo que, mulheres, vocês são muito disso e muito mais. Porém, até que ponto vale a pena se colocar nesse sacrifício absurdo de uma vida em prol desses ideais sociais construídos? Então, a maternidade é uma construção social também. E a maternidade, ela precisa, nesse momento, ser reinaugurada por cada mulher, de forma a abrir mão desse espaço social que, na realidade, é um espaço já construído para que as mulheres possam executar essas funções, né? Nesse sacrifício, nessa devoção, excluindo muitas das vezes o papel dos homens nisso. Então a gente precisa reinaugurar isso enquanto contexto família, enquanto concepção de família. E isso será muito mais produtivo, certamente, para os filhos. Uma coisa que eu quero colocar é que cada mulher, quando se propõe a ser mãe, planejando ou não, é muito importante que a gente pense, ou pelo menos aquelas que já são mães, que se querem fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse lugar que vocês ocupam, que paternidade, né? Que estilo de mãe sou eu? Né? De onde vem esse meu estilo? Já que eu falei numa reinvenção desse modo de ser. Eu me sinto muito à vontade em falar isso, porque eu acho que eu fiz muito isso no decorrer da minha vida. Né? Já que eu fui mãe solo, mãe cedo, mãe nova, e eu tive que enfrentar uma série de dificuldades, né, no âmbito social e pessoal para ocupar esse lugar de mãe, sendo que lugar era esse? E eu queria ter o direito de me reinventar nisso, ou a vida me colocou nessa condição de reinventar, já que eu não fazia parte de um modelo tradicional de família, vamos dizer. Não da minha família em termos de pai e mãe, mas da família que eu havia, né, enfim, que não deu certo na minha relação. Então, essa questão é muito importante, né? Porque a gente precisa estar se questionando que lugar é esse que a gente está ocupando, que barulho é esse que a gente está comprando, que querem que a gente compre,
E o que a gente pode fazer com esse lugar? Eu quero propor justamente essa autonomia a você, mulher, de poder agora sim você escolher o seu estilo, o seu jeito de ser mulher, de ser mãe. Então, essa proposta de reinvenção é uma forma que você tem de se empoderar desse lugar que você, por desejo ou não, não sei, quer ocupar do seu modo, do seu jeito. Assim a gente vai retirando alguns pesos impostos a nós nessa travessia, nessa trajetória do ser mãe, que vai para a vida toda, né? Cá para nós. Mas a gente precisa estar justamente assim, que lugar é esse, que tipo de mãe eu quero ser, para que a gente possa então ir retirando alguns pesos que possa estar sob o nosso controle. Agora, existem outros pesos que são socialmente impostos, que é da maternidade compulsória, por exemplo, né? As mulheres são criadas para serem mães, sabe? Elas são praticamente educadas, quase que em seu desejo para serem mães, como se não ser mãe fosse causar uma grande ferida narcísica no seu ser mulher. Isso é algo que a gente precisa dissociar, né? O ser mulher nada tem a ver com esse ser mãe. Até mesmo para que a gente possa olhar para outra que não quer ser mãe e entender e respeitar esse direito e apoiar esse direito. Uma outra coisa é que nós vivemos também numa realidade em que muitas mulheres são obrigadas, muitas das vezes, a levarem uma gravidez indesejada, às vezes até mesmo fruto de violência, de estupro, e elas são obrigadas a levar essa gravidez, né? Seja lá por quais circunstâncias, sabe? Isso é algo extremamente difícil e que a gente precisa estar questionando e lutando pelos direitos dessas mulheres. Uma outra coisa são as mulheres que têm esses filhos e por alguma razão, né, seja por uma violência que precedeu, né, ou seja por falta total de condições de criar, elas dão esses filhos para doação. Então, eu quero deixar o meu abraço para essas mulheres e eu preciso falar, eu preciso aproveitar essas oportunidades para que nós possamos saber que existem todos os dias, tá? Porque essas mulheres precisam ser olhadas com o máximo de respeito, porque são mulheres que muitas das vezes trazem o desejo de serem mães, mas elas não têm condições diversas e elas optam por entregar esse filho para uma outra família ou para o Estado, para o abrigo, enfim, em que elas acham que têm melhores condições delas próprias. Isso é uma crítica que eu faço às próprias políticas públicas de saúde, às próprias políticas públicas de assistência, às próprias políticas públicas sociais. Porque mulheres são negados a elas o direito a optar pelo aborto e depois elas são francamente abandonadas e vivem um martírio que só quem já conviveu, já atendeu, já conversou, já olhou olho no olho sabe. E aí para essas a maternidade é de um sacrifício absurdo. Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa e eu vou emendando, tá? Para que a gente possa falar sobre coisas que vocês estejam trazendo
também. Exatamente, as mulheres estão falando aqui, somos objetos até no quesito maternidade. É verdade, Aline. Vanessa, isso mesmo. Bons comentários que vocês estão fazendo. Quer dizer, a menina, ela é criada já dão uma bonequinha para ela para que ela possa se condicionar a esse trato, a essa responsabilidade, a esse cuidado, né? E quer dizer, é isso que nós precisamos ter uma crítica. Uma outra coisa que eu acho que aí vamos para o lado mais individual. Algumas mulheres, elas compram tanto essa romantização da maternidade que elas desejam muito ter um filho para ocupar, né, como eu falei anteriormente, esse lugar, como se isso fosse completá-las enquanto mulheres, como se isso fosse colocá-las a total completude em suas vidas, apesar de que eu acho que a gestação é uma experiência de completude, eu particularmente eu acho que é, algumas mulheres experienciam dessa maneira, mas não são todas. Isso vai depender muito também, né, enfim, da subjetividade de cada uma. Uma outra coisa é que as mulheres costumam se espelhar muito em suas mães, né? Então elas costumam atender a uma extensão desse desejo materno. Então elas se espelham tanto no estilo de serem mães, de cuidado, de abnegação, de sacrifícios, quanto ao atendimento também desse desejo, que às vezes advém da própria mãe delas, tá? Também. E aí fica aquela coisa, né, de você querer satisfazer o desejo do outro, quando você ainda é uma extensão dessa mãe, quando você não conseguiu ainda fazer o rompimento, né, de fato se individualizar, e aí você passa a ser uma extensão dela e por extensão você então adota o estilo materno já conhecido. E outra é quando você tem uma mãe que não foi legal, não foi bacana, de repente, que você tem uma série de queixas e você também inaugura, assim, você quer, né, ser tudo de diferente para aquele filho. É como se você fosse se cicatrizar, né, na experiência materna de cuidado com um outro serzinho. Uma outra questão é que a gente precisa também deixar sempre muito claro, principalmente para as adolescentes, já desde adolescentes, né, que bebê não é bibelô, né? Então é muito bonito quando a gente vê vídeos de bebês e tal. É lindo, eu amo criança, eu amo bebês. Porém, nós sabemos que a responsabilidade é muito maior, né? O quanto aquela criança depende de você, depende da sua estrutura emocional, da sua, saúde mental, da sua disponibilidade de cuidar integralmente. A princípio é integralmente. Em que você precisa sair realmente do centro do mundo e colocar aquele anjo ali. Em que você tem noites e noites mal dormidas, em que você é solicitada o tempo inteiro, em que você precisa abdicar de muitas coisas em função daquela criança. Enfim, então nós precisamos estar colocando essas responsabilidades e principalmente a responsabilidade de uma certa maturidade psicológica, né? Então, tipo assim, o que você pretende ensinar ao seu filho? O que você pretende passar para ele, para que ele seja uma pessoa bacana, uma pessoa do bem? O que é educação de verdade? É só pedir dá licença, boa noite, bom dia? Né? O que é educar uma criança? Né?
Então, assim, são vários esses questionamentos que a gente precisa estar fazendo. Agora, vamos lá. Eu queria que vocês fizessem algumas perguntas para que, senão eu vou falando e de repente vocês têm alguma necessidade de conversar. Então, a Jessie voltou a falar sobre a romantização da imagem de mãe guerreira que não pode ter tempo para cuidar de si. Exatamente. Sabe? E é horrível, porque o que acontece com a mulher nessa situação? Além dela estar exausta, cansada, ela padece de uma solidão absurda. Sabe? Em que ela mal pode contar com o pai da criança ou com quem quer que seja. É uma solidão que somente quem é mãe nessas condições sabe. Sabe? E ela precisa, essa romantização é perigosíssima. É aquilo que eu digo. Eu sei que nós, mulheres, somos incríveis, sabe? Mas eu não quero ser essa guerreira. Eu não preciso mais, eu não quero ser essa guerreira. Eu quero ser uma mãe normal, comum, sabe? Comum no sentido assim, uma mãe, né? Nós precisamos abrir mão do lugar de sermos perfeitas, porque é por isso que a gente compra a imagem da guerreira, né? Então a gente precisa abrir mão disso, a gente precisa ter o compromisso de fazermos o nosso melhor, porém não vamos ser perfeitas. Essa criança depois vai se tornar um adolescente, um adulto, vai ter sempre uma queixa. Assim como nós já tivemos em relação aos nossos pais. E a gente precisa estar muito bem com isso. Porque ninguém é completo e ninguém vai completar ninguém. Nós não vamos completar nossos filhos e nossos filhos não vão nos completar. Aquela experiência da gestação, ela nos oferece uma sensação de completude, mas depois aquele ser sai dali, vai se individualizando, vai ganhando autonomia e não é mais você e não é mais parte de você. Não nesse sentido. Carrega algo seu, mas não é seu, não é mais seu. Então a gente precisa, que pesos são esses? Primeiro, esse excesso de culpa. Gente, mães se culpam o tempo todo. Se o cara abandona a família, ela se sente culpada porque ela acha então que ela escolheu mal. Gente, ninguém vai trazer um letreiro. Por mais que a gente seja inteligente, esperta, leia todos o risco é certo. O cara pode vir ou não ser um homem responsável ou ser um moleque. Entende? Então, se você caiu na situação de ter escolhido um cara que não se responsabilizou, a culpa é dele, a ineficiência dele, a incompetência dele, o fracasso paterno é dele. Você não tem absolutamente culpa nenhuma. Você precisa abrir mão dessa culpa que também impõe sobre a mulher. Ah, engravidou porque quis. Ah, engravidou porque abriu as pernas. Ah, engravidou antes da hora, sabe? Não tomou anticoncepcional por quê? Não evitou por quê? Ah, não viu que o cara era um cara esquisito, difícil? Sabe? Sabe? Então, assim, o cara não queria, ele participou, a responsabilidade, ele que se vire agora para corrigir na cabeça dele, né? O que está defeituoso, o que não está entrando. Ah, não quer ser pai? Agora, filho, já era, essa responsabilidade é sua. Se eu estou cumprindo o que você tem que cumprir. Aí o cara, a gente sabe, né? Os caras somem, desaparecem. E aí, cara, manda a justiça atrás, enfim. Mas o que eu quero dizer é, não se sintam culpadas. Não por causa do fracasso moral de um homem.
esse fracasso, essa deficiência, essa dificuldade é dele. Ele que procure ajuda e corrija. Entenderam? Tira esse peso. Outro. A validação se você é boa ou má mãe não tem que vir de ninguém. Você sabe o seu melhor que você está colocando ali. Você sabe. E mesmo que em algum momento você se veja rejeitando aquela situação, para mim é muito claro. Eu já atendi inúmeras mães que por várias razões, principalmente o abandono paterno, já desde a gravidez, de repente elas chegavam para mim e diziam, numa depressão pós-parto, em que elas não queriam mais aquela criança e que às vezes tinha até umas ideações de morte, de se matarem ou matar o bebê. Eu quero dizer que, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, elas não querem matar a criança. Elas querem matar o sofrimento pelo qual elas foram jogadas, absolutamente desamparadas, abandonadas, sozinhas. Tá? Eu tenho que dizer isso. E elas chegam chorando, desesperadas, pedindo, por favor, tira isso de mim, tira essa ideia de mim, tira esse sentimento ruim de mim, porque é um conflito. Existe ali no fundo uma identificação, existe ali uma identificação com uma ideia de amor, com a ideia de mãe que um dia ela já sonhou ser. E de repente ela se vê colocada nesse horror, né? E então elas sofrem muito quando se deparam com a possibilidade de estarem rejeitando uma realidade a qual compulsoriamente, muitas vezes, elas foram colocadas. E a gente consegue fazer um trabalho em que elas percebem e diferenciam esse sofrimento do bebê em si. E a gente consegue fazer todo um trabalho de fundação dessa maternidade e de construção desse vínculo mãe-bebê. É lindo, é maravilhoso. Mas eu preciso colocar isso, que muitas vezes essas mulheres não procuram ajuda. Elas estão tão sozinhas e tão desamparadas e às vezes elas nem conseguem vaga, né, no SUS, enfim. E aí é muito difícil. Então aquelas pessoas que porventura convivam, estejam aos arredores, observem coisas assim, acolham, não julguem, acolham, acolham. Vocês não sabem o que um ambiente de desamor, abandono, rejeição e violência pode fazer com uma pessoa. Ela pode realmente querer tirar a vida e tirar a vida daquele outro ser, porque ela nem quer deixar aquele outro ser num ambiente tão destrutivo. Entendem? Então é muito importante que a gente tenha um olhar sem preconceitos com relação a qualquer mãe que esteja passando por crises, por grandes dificuldades emocionais e sociais, sem preconceitos. A gente precisa estar falando disso para que o nosso olhar em relação a mulheres, em relação a mães, seja em que situação for, seja um olhar de absoluto respeito, de absoluta compreensão e um olhar amoroso com relação àquela condição que ela está vivendo. Porque não é fácil ser mulher nesse mundo. Vamos lá. Vamos conversar. O que mais vocês querem
Ai, peraí, deixa eu ver as perguntinhas, já passaram algumas. Ah, sim. A Aline está perguntando sobre mulheres que querem ter filhos para agradar a vontade do homem. O que dizer? Gente, pois é. Muitas mulheres entram nessa onda. Cara, você tem que saber que os homens, eles têm uma relação com essa questão de ter filhos muito pelo orgulho dessa continuidade biológica, genética também, sabe? Acho que assim, sabe, existe uma questão fálica também nessa questão do homem ter o filho. Já vem aqui a psicologia social, já nos fala, né, do filho varão, sabe? Enfim. Na época feudal, por que a virgindade era tão valorizada? Porque era a única forma do grande senhor saber que aquele primeiro filho era de fato dele. Por isso que a virgindade era valorizada. E aí aquele primeiro filho passava a ser o grande herdeiro, né, enfim, das suas riquezas, das suas terras e tal. Dava continuidade ao seu nome. Então a mulher, ela sempre foi tida como um objeto, apenas para a procriação. E a igreja sempre contribuiu muito com isso. E as mulheres ocuparam esse lugar por muito tempo, até as nossas revoluções feministas. E continuam alguns homens agindo assim. Tipo, hoje em dia, o cara que tem grana, ele fala para você assim, vamos dizer, olha, se você tiver um filho meu, ok, vai ter direito a tudo. Mas se não tiver... Existe esse tipo de proposta indecente. Homens negociam com mulheres, filhos, como valor, como moeda de troca. Se você me der um herdeiro, ele vai ficar tendo direito à metade, ou a sei lá quanto, a tudo, não sei o quê. Aí tudo bem, você como mãe do herdeiro, né? Vocês entendem a total objetificação de uma mulher nesse sentido? E muitas mulheres ficam com a romantização de dar um filho para esse homem. Gente, a decisão tem que ser de vocês, primeiramente, porque quem carrega, quem pare, quem amamenta e quem depois pode estar nesse circuito social que a gente acabou de falar, né, que utiliza a maternidade para oprimir e para alienar, muitas das vezes, as mulheres. Então você tem que saber se você quer realmente ter esse filho por uma realização pessoal, em que você construiu em você, né, essa expectativa de ter uma outra vida, né, de você poder gerar, de você cuidar de uma outra pessoa, porque também é uma experiência linda, também é uma experiência maravilhosa, mas que não vai se resumir ao lindo e ao belo, vai contar, sim, com muita dedicação e sacrifício. Que tipo de cara é esse que realmente está te pedindo um filho? Você acha que realmente ele vai cumprir com todas as responsabilidades? Que ele vai ser teu parceirão? Entende? Então não façam isso porque o cara veio de um outro casamento que tem 3 filhos, agora eu tenho que ter um filho para prender ele comigo. Pelo amor de Deus, isso aí é um pensamento muito pobre. Não dá para ter filho baseando-se nisso. Até mesmo porque, sabe, quando o cara não quiser mais você, ele larga você e a criança, na maioria das vezes. Ou os melhorzinhos vão largar só você, né? Mas a criança só vão ver quinzenalmente, né? E vão levar para conviver com os outros. Ou seja, ter um filho para garantir um relacionamento é a maior furada que existe. Agora, por que você tem que atender a esse desejo do outro? Esse desejo é seu também? É de fato? Ou você é aquele tipo que só se realiza quando realiza o desejo dos outros? Até onde você vai parar com isso? Até onde você vai com isso? A quanto te custa isso? Então você tem que saber
muito sobre você. Eu quero ter um filho porque realmente eu estou pronta para o que der e aconteceu ir lá e ser mãe, ou eu quero ter um filho porque, sei lá, eu sempre atendo mesmo, né? Meu pai está pedindo, minha mãe está pedindo, meu marido está pedindo, nananã. Aí a mulher quer ser mimada, a mulher quer isso. A mulher quer, na realidade, é o amor que vai advir através da experiência, mas nem sempre vai ter esse amor todo por você, linda. As pessoas podem até te mimar no início e tal, mas depois é contigo mesmo. Sabe? E até que ponto isso já não é uma carênciazinha infantil, né? De se ter amor através da gestação. Entende o que eu quero dizer? Isso existe também. Então é uma carência infantil. Infantil que você precisa resolver. Porque a decisão de se ter um filho, quando se consegue planejar de fato, né? Devido a tantas questões que podem acontecer na vida, é uma decisão muito séria, sabe? Muito séria, que requer muito sentimento, mas que requer também muita consciência de quem você é e do que se propõe a ser. E é isso. Deixa eu ver o que mais, que já estamos em 47 minutos. Uma outra coisa que eu acho que fica muito conturbado e às vezes as relações entram em crises por causa disso, é porque as mulheres, elas se sentem tão sugadas, tão exaustas, tão cansadas, porque elas têm que cuidar da criança, muitas vezes cuidar da casa, trabalhar, que elas ficam cansadas da condição erótica de serem mulheres, né? Aí ainda se sentem culpadas por isso, porque o marmanjo vai lá, o bobinho, e fala assim, mas ela não se cuida mais, ela já, né, não se cuida, o corpo dela mudou, tá barriguda, tá cheia de estria. Aí a mulher já se sente mal, porque mulheres têm problema com seus corpos. Mulheres foram criadas para odiarem seus corpos. Mulheres foram criadas para seguir padrões. Mais um peso. E aí elas começam a ficar deprimidas, porque elas engordam por várias questões hormonais, da própria gravidez, metabolismo, ansiedade. E aí elas estão sempre muito cansadas, muito exaustas, porque querem dar conta de tudo. E aí não tem libido. As energias são todas sugadas, não tem libido, cara. E aí olha para aquele homem, né, deitado no sofá, esperando o jogo que vai começar daqui a pouco, sabe? Que só deu um passeiozinho de 5 minutos no parque de manhã cedo para ela poder fazer o almoço. Só isso, sabe? Essas coisinhas assim. E ela olha assim, ela diz, cara, minha vida é essa. E às vezes elas querem, né, resgatar essa sexualidade, esse erotismo e tal, e a coisa às vezes fica difícil logo nos primeiros tempos, no primeiro ano, por exemplo. Vou dar esse exemplo. Às vezes vai para sempre assim. Assim, vai, sabe, aí começa, né? Cara, e o resgate dessa vida em casal, desse lugar, né? É algo que precisa muito da compreensão e participação do homem. Ela não pode estar tão cansada assim, entende? Então tem que chegar junto, porque aquele homem vai se diluindo na admiração também dela. Se ele acha que ela não está mais o agradando, ele também não agrada mais em nada. Porque muitas das vezes se revela um acomodado, sabe? Enfim. E não tem nada mais broxante para uma mulher do que um homem que não segura suas responsabilidades. Ou pelo menos não divide, né? Tão bem assim. Então isso aí começa a acontecer, né?
Uma outra coisa que eu preciso colocar, muito importante para as mulheres, tá? Exatamente, a Vanessa está falando. Ah, tá. Eu não sei o que a Vanessa e a Aline estão trocando aí. Uma outra coisa, gente, é o seguinte: delegar, então. Delegar ao homem papéis também, responsabilidades dentro dessa maternagem, que inclui todos esses cuidados femininos que dizem por aí. Tá? Porque quando a mulher tem que cumprir com a função paterna, do limite, da autoridade, sabe? Do ter que ir lá botar a cara dela lá na escola porque ela foi chamada, são funções simbolicamente paternas, né? Em que requer o quê? Uma certa autoridade, uma certa força. As mulheres são expert nisso tudo. Então vamos chamar os homens também para cumprir com uma função dentro dessa maternagem que também é conferente a eles. Eu acho que é isso. Nós precisamos ter essa flexibilidade nessas ações em relação às crianças, nessas divisões, né, de responsabilidade. Agora, mulher, se você acha que o cara, se você descobre, né, se você acha que o cara é um cara destrutivo em alguma instância, aí, minha linda, não vá ficar... Cuidado. Porque manda o cara para um tratamento sério. Porque a questão é a seguinte: eu vejo mulheres mendicando a atenção dos seus maridos para os filhos. Isso é péssimo. Entendeu? Porque a criança vê o quanto essa mãe está lutando para que o pai consiga enxergá-la, dar atenção, amá-la. Então, principalmente quando são pais separados também. Ou junto ou separado, porque na subjetividade da criança o peso é o mesmo. Ter um pai vivo, presente em casa e ausente na sua função amorosa de pai é uma rejeição absurda. É um sofrimento para essa criança. Tá? E a mãe, às vezes, ela fica insistindo, e a criança vai crescendo, vendo esse pai, né? Enfim, se esforçando, mas nem sempre conseguindo. Então, calma, sabe? Tem muita coisa para se questionar aí. Às vezes é uma dificuldade desse pai. Ele não tem essa facilidade toda de externalizar afeto, até porque suas vivências afetivas também foram difíceis. Mas existe terapia, existem trabalhos que podem ajudar esse pai. A responsabilidade advém da consciência e do desejo de querer ser diferente, de querer trabalhar essas questões. Mulheres o tempo inteiro parecem estar trabalhando, se adaptando a todos os desafios. E homens não. Homens não se colocam nem no desafio de fazer uma psicoterapia para analisar a sua dificuldade de dizer para um filho o quanto ele é importante, ou o quanto ele ama. Pelo amor de Deus. Mulheres se submetem e se adaptam a todos os desafios pelos seus filhos. E homens são acomodados. Então é essa crítica, sim, a essa sociedade patriarcal e um tanto machista que nós precisamos colocar para que esses homens possam refletir. Porque não dá para vocês se colocarem no lugar das grandes curadoras ou salvadoras. Daquelas heroínas que vão também transformar aquele pai num excelente pai. Vocês vão cair frustradas, extremamente frustradas. Então, a cumplicidade, a parceria está nesses diálogos, nesse apoio. Não vamos lá resolver isso. Mas não se coloquem na responsabilidade de mudar homem nenhum. Essa mudança tem que ser individual, decisão própria, desejo próprio, para que seja um compromisso
de verdade com o seu filho, que merece. Tá ok? E quando esse pai for absolutamente destrutivo, tá? Se você percebe coisas que podem ser muito destrutivas para essa criança, aí, minhas queridas, não façam questão da existência deles em suas vidas. Não queiram passar por nenhuma experiência em que o filho possa ser surrado, agredido violentamente, abusado sexualmente e tantos outros abusos que nós também vemos por aí. É muito melhor esse tipo de pai completamente ausente das suas vidas, da vida do seu filho, do que uma presença que extremamente perversa, cruel, dentro da sua casa. Não mendiguem, em hipótese nenhuma, amor, nem por vocês e nem pelo filho de vocês. Amor não se mendiga. Amor é um sentimento gratuito que as pessoas com maturidade emocional doam, simplesmente porque amam. Se o cara tem dificuldade, que vá se tratar. Por quê? Porque nós, quando precisamos vencer os desafios, nós nos tratamos, nós recorremos, nós procuramos ajuda. Eles têm que cumprir com isso também. Isso é responsabilidade afetiva. Isso é responsabilidade paterna e materna com aquele ser que ali está e que depende inteiramente de nós para ser um adulto saudável. Mentalmente, principalmente, saudável. E é isso. Ai, eu tinha programado falar uma série de coisas, mas veio tudo isso hoje. E é isso, gente. Temos mais 2 minutinhos apenas. Eu quero agradecer muito a presença. Se eu fui dura em alguns momentos, é porque o contexto, profissional que eu vivo me traz essa dureza. E eu acho que a gente tem que falar daquilo que a realidade se apresenta para que a gente pense no outro. E para retirar mais uns pesozinhos, vamos retirar. Saia desse lugar que socialmente te condenaram, revisite a sua maternidade, reinaugure a sua maternidade, delegue responsabilidades maternas também a esse pai, porque a maternagem não confere somente a você, e sim ao ambiente, à família. Se retire do lugar e do desejo de ser perfeita, porque você já é incrível. Não queira ser a guerreira que vive exausta para provar nada a ninguém. Isso é uma falácia para te manter no sistema de opressão, subjugação e obediência. E você não tem que estar nesse lugar. Lute sempre por você e pelos seus direitos. E não esqueça dos seus objetivos íntimos. O seu filho não vai substituir. Você é importante, sempre. Ok? Um grande beijo para vocês, tá? E até a próxima. Muito obrigada. Mulheres lindas, incríveis.